Então, bom dia, paz do Senhor a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falando da palavra de Deus. E hoje a gente vai meditar aqui, estudar aqui o artigo 8, que fala da consequência da queda. Então, o irmão Aldeni, ele pregou, se não me engano, no domingo atrasado, sobre da queda do homem, onde ele falou sobre Adão e Eva, que estavam no paraíso, e a partir de uma intervenção de Satanás ali, ele levou eles a desobedecerem a Deus, a se rebelarem contra Deus, e isso acabou resultando na queda do homem, a entrada do pecado no mundo, que foi por Adão. E aí, esse pecado, ele trouxe consequências que a gente vive até hoje, E no artigo 8, vocês podem acompanhar aí, vai falar assim: estas não se limitam ao primeiro pecador. Seus descendentes herdarão dele a pobreza, a desgraça, a inclinação para o mal e a incapacidade de cumprir o bem que Deus manda. Então, o primeiro ponto da consequência desse pecado entrar no mundo foi essa herança, a herança do pecado, A partir do momento que Adão se rebelou contra Deus, toda a descendência dele também herdaria esse pecado, essa desgraça, essa inclinação para o mal, como a gente vê nos dias de hoje, principalmente. E essa incapacidade de cumprir o bem que Deus manda. Às vezes, a gente tende a praticar o bem, mas acaba falhando, errando, por causa desse pecado. E esse pecado, ele vai passar de geração em geração. Todos os descendentes de Adão herdarão o pecado. Por isso que todo homem, nasce pecador. E aí eu queria pedir para vocês abrirem no Salmo 50, versículo 7. Amém? Amém. Então, no versículo 50 no capítulo 50 do Salmo 50, versículo 7, fala assim, o título é Deus governa o mundo, Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Versículo 7 vai falar assim: ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Então, a partir do momento que o pecado entra no mundo, que o homem cai mediante esse pecado, Deus está contra esse homem, está contra esse homem pecador. Quando Deus fala, eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Então, protestarei quer dizer que Deus está em revolta contra o homem, Está em repulso contra o homem por ele ter desobedecido, a vontade dele. Quando Deus fala ali no jardim do Éden que o homem ele não pode comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus coloca o homem numa posição que só está abaixo dele, Ele está ali no paraíso, ele está sobre os animais, tem toda aquela dominância, mas aí Deus ordena que ele não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem desobedece, Então é uma falta de obediência. E a partir desse momento, que o pecado entra, Deus está contra o homem. Como diz aí, o teu Deus protestarei contra ti. E aí, por causa disso, aqui vem o segundo ponto, que é que todo homem, ele vai nascer pecador, condenado e com a certeza da morte, onde fala aí. Por consequência, todos pecam, todos merecem ser condenados e, de fato, todos morrem. Aí o homem, ele nasce pecador, a gente já nasce condenado. Aí só meio pela intervenção de Jesus Cristo é que podemos, ser libertos dessa condenação, desses pecados e sermos feitos filhos de Deus, Sermos chamados de justos e termos aí a certeza da vida eterna.
Então, quando ele fala que de fato todos morrem, né? Uma certeza do ser humano é a morte, né? A morte física. Então, todo ser humano sabe que um dia vai morrer, porque aqui não é para sempre, aqui é passageiro. Mas aí a gente se remete também à morte espiritual, quando o ser humano ele não aceita Jesus, não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, não crê nele, ele não vai ter só a morte física, mas sim a morte espiritual, né? Então, essas consequências, né, do pecado, a gente está vivendo até hoje. E aí tem a passagem que é em 1 Coríntios, capítulo 15, 21. Acharam? Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, fala: Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por o homem. Então, ele vai falar que por meio de Adão, o pecado entrou no mundo, né? E aí, o homem se distanciou de Deus, e toda a sua geração, ela estaria destinada a também ser pecadora, a também estar condenada à morte, né? Mas por meio de um só homem também, que é Jesus Cristo, também a ressurreição dos mortos, né? Então, por meio de Jesus, podemos ter vida eterna, né? Podemos, né, ser libertos desse pecado. Outro texto também que é semelhante a esse aí, estará em Romanos 5, versículo 12 ao 15, a gente pode conferir aí. Romanos 5, versículo 12, a gente pode ver o versículo 12 e o versículo 15, porque na verdade o texto ele vai falar sobre exatamente isso, né? Como tem um título aí: por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça, né? Que tem muita semelhança com esse que a gente leu, que fala assim, o versículo 12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí a gente dá um pulo ali para o versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então esses versículos vão falar aí, né, que por Adão muitos morreram, né? Por Adão, por o pecado entrar no mundo, muitos morreram. Mas por um só homem também, muitos terão vida, né? Muitos terão a salvação, que é por Jesus Cristo. A graça, né? Então essa salvação que muitos pensam, né? O inimigo ele coloca na nossa mente, ele cegou, né, o entendimento, como a palavra diz, que pelas obras podemos ser salvos, né? Mas a Bíblia não fala assim. Como fala aí, é um dom gratuito, é de graça, é pela graça de Jesus. Então só a gente tem que aceitar e tem que crer, né? E aí é o que fala, né? Esse estudo aí sobre o artigo 8, da consequência da queda. A gente poderia ver também em Romanos 3, 23, 26. Volta aí um pouquinho. Romanos capítulo 3, 23, versículo 23 ao 26, né? Que fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, nesse versículo a gente pode ver aí, né, onde o Senhor afirma que todos pecaram. Então, a partir de que o pecado entrou no mundo, não foi só Adão que pecou, mas todos pecaram, né? E estão destituídos da glória de Deus. Então, todo pecador ele necessita de um Salvador, né? Aquele que se vê pecador, ele necessita de um Salvador, ele necessita de um ser melhor que ele, né? Perfeito, né? Porque nós somos compostos de falhas, né? Por mais que possamos, né, tentar fazer o bem, nós sempre vamos falhar. Por isso que nós nunca poderemos conseguir a salvação, mas sim só por meio de Cristo, né, que Ele é perfeito, sem pecado, santo. Então todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e sendo assim justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o pecado dele só pode ser justificado por Jesus Cristo, né? Não existe outro caminho senão a Cristo, senão pelo sangue dele, né? Que nos lava de todo o pecado. Isso aí vem gratuitamente, né? A gente não precisa fazer nada, mas sim só aceitar esse presente. Então, esse é o estudo aqui, né? De hoje sobre a consequência da queda. Então, a consequência, né, do pecado no mundo foi uma coisa, né, que desequilibrou tudo, né? Que o ser humano se afastou totalmente de Deus, mas Deus, no seu infinito amor, né, mandou Jesus Cristo para que essa ligação fosse refeita, né? Em que o homem hoje ele pode ter paz com Deus, né? A partir do momento que ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E não há coisa melhor, né? Então esse é o estudo de hoje. Eu agradeço a oportunidade, né? Que Deus abençoe a todos.